Olá, você que nos acompanha na plataforma Gonçalves Dias, eu sou a professora Josefina Oliveira, sou professora de língua portuguesa. Estamos aqui mais uma vez no nosso projeto Atividades Curriculares Complementares. Vídeo passado nós falamos sobre substantivo e adjetivo, conceitos importantes para a questão morfológica. Hoje nós vamos falar sobre o artigo, sobre o numeral e o pronome, ainda dentro da morfologia, inclusive com uma atenção especial aí para o pronome, que costuma aparecer muito das nossas provas, cumpre um papel muito importante na referência coesiva dos textos, então é bom fazermos um reconhecimento aí com tranquilidade dos conceitos dessas classes morfológicas. Vejam, são conceitos básicos, eu tenho dito isso para vocês, são conceitos muito básicos, mas nós precisamos nos apossar desses conceitos, para que tenhamos condições de reconhecer dentro de estruturas textuais básicas ou de estruturas textuais um pouco mais complexas. Em referência ao artigo, nós temos a função bem elementar de acompanhar o substantivo. O artigo, ele acompanha o substantivo. Mas, Josefina, ele acompanha com que função? Ou com a função de determinar o substantivo ou com a função de indeterminar. Eu digo, por exemplo, a casa, eu estou falando de uma casa específica, ou eu digo uma casa, eu estou falando de uma casa qualquer. Então, nesse caso, a função do artigo é exatamente essa, ou determinar ou indeterminar. Eu digo, o homem esteve aqui, então eu falei de um homem específico, mas quando eu digo um homem esteve aqui, eu estou falando de uma forma genérica, de uma forma geral. Aqui eu trouxe um fragmento de um poema de Drummond, que ele diz assim, ó, a espreguiçadeira, a cama, a gangorra, o cigarro, o trabalho, a reza, a goiabada na sobremesa de domingo, o palito nos dentes contentes, o gramofone rouco toda noite e a mulher que trata de tudo. Então é um fragmento de Drummond. Todos esses termos que estão destacados aí, estão negritados, né? O a, certo? E o pronome e o artigo o, eles estão determinando esses substantivos, espreguiçadeira, cama, gangorra, cigarro, trabalho, reza, goiabada, falando dentro de uma referência específica, determinando esses substantivos. Esse é o papel do artigo, tá? Observando, inclusive, que o artigo também, ele sempre vem junto do substantivo. Não vai existir numa frase um artigo que não esteja acompanhando o substantivo. Sempre que tiver o artigo, certo? Ele está junto de um substantivo. Isso é um ponto importante, inclusive, para depois aspectos sintáticos em relação à função do artigo, tá? Outra classe gramatical também importante para nós, mas agora bem menos frequente em provas de Enem, em provas de uma forma geral, é o emprego do numeral. O numeral, ele traz a ideia ou de quantidade, ou de ordem, ou de fração, ou de multiplicação. Então, todas as vezes que eu uso um termo para indicar a ideia de quantidade, a ideia de fração, a ideia de multiplicação, eu denomino esse termo como numeral. Detalhe, essa quantidade ela precisa ser determinada, ela tem que ser objetiva. Se ela for vaga, aí ele não é representado pelo numeral, certo? Essa ideia vaga de quantidade é representada pelo pronome, normalmente pronome indefinido. Por exemplo, se eu digo assim, 3 homens estiveram aqui, esse 3 eu estou determinando, está determinado, certo? Então, nesse caso aí é numeral. Mas se eu dissesse assim, muitos homens estiveram aqui, ou muitos estiveram aqui, eu também dou ideia de quantidade. Só que eu dou ideia de quantidade indeterminada. Aí não é numeral. Só é numeral se der a ideia de quantidade determinada. Nesse caso do muitos, muitos estiveram aqui, ele tem o valor de pronome indefinido. Nós vamos já falar de pronome, tá? Olha o exemplo também ainda do poema de Drummond. Ele diz 3 meninos e 2 meninas, sendo uma ainda de colo. A cozinheira preta, a copeira mulata, o papagaio, o gato, o cachorro, as galinhas gordas no palmo da horta e a mulher que trata de tudo. Nós temos um fragmento aqui do poema de Drummond, e vejam que ele sempre termina, e uma mulher que cuida de tudo, uma mulher que trata de tudo, certo? Mas aqui eu tenho a referência do 3, o 3 está determinando quantidade, 3 meninos e 2 meninas,
duas também indica a quantidade, e uma ainda de colo, esse uma também me traz a ideia de quantidade, então esse é o numeral. Eu poderia dar a ideia de ordem, a primeira, a segunda, certo? Então essa ideia de ordem, a décima, certo? Estaria associado também com o valor do numeral. Posso também dar o valor da fração, 1/3, 3/3, 2/3, certo? Fazendo a referência aí, dentro de uma 3/3 não daria, né? Eu lembrei aqui da matemática, 3/3 equivale a 1, e aí nós teríamos aí a referência da unidade, tá? Então, 2/3 aí estaria valendo aí como numeral. A multiplicação também, dobro, certo? Triplo, quádruplo, que dá o valor da multiplicação, também reconhecido com a função de numeral. E temos associado agora o pronome. O pronome é um conteúdo que nós vamos dar uma rápida pincelada aqui, mas que precisa de um aprofundamento. Então, é bom que depois vocês mergulhem um pouco mais nas informações sobre pronome, porque pronome está muito presente em provas de uma maneira geral e vocês utilizam também na própria redação, na própria produção de texto, porque o pronome é um dos elementos coesivos mais utilizados quando nós estamos escrevendo, certo? Então, nós precisamos fazer um bom uso desses pronomes. É importante que vocês acessem o plano de estudo sobre esse conteúdo que nós estamos vendo aqui, para que vocês tenham mais informações, até mesmo para que vocês tenham a possibilidade de praticar exercícios. Nós temos questões propostas com gabarito, então é importante que vocês tenham familiaridade com as informações. O pronome, ele é uma classe morfológica que tem duas funções básicas, ou ele substitui o nome, ou ele acompanha o nome. Esse nome é o substantivo. Ou ele está no lugar do substantivo, ou ele está acompanhando o substantivo. Por exemplo, João e Antônio estiveram aqui. João e Antônio é substantivo, mas eu posso substituir João e Antônio por eles estiveram aqui. Então, no lugar dos dois substantivos, João e Antônio, eu posso colocar o pronome eles, fazendo a substituição. Então, esse é o papel do pronome. Mas eu também poderia utilizar aquele homem esteve aqui. Esse aquele, ele está acompanhando o homem. Ele também é um pronome, exercendo a função de determinar. Não é este homem, é aquele homem. É o pronome demonstrativo. Então, percebam que a função do pronome basicamente é essa. Ou substitui ou acompanha, tá? Então, ó, denotar os seres ou a eles se referir, considerando-os como pessoa do discurso. O que eu chamo de pessoa do discurso? Primeira pessoa, eu que falo. Segunda pessoa, tu com quem eu falo. Terceira pessoa, ele de quem se fala. Então, sempre que falar sobre as pessoas do discurso, na identificação de pronomes ou de verbos, nós vamos associar esse contexto de comunicação. A pessoa que fala, a pessoa com quem se fala e a pessoa de quem se fala. Quando se disser assim, é pronome de primeira, se refere a quem está falando. É pronome de segunda, se refere com quem se está falando. É pronome de terceira, se refere de quem se fala. São conceitos importantes até porque tem a ver com estruturas verbais também, concordância entre pronomes e verbos, associando aí a questão da uniformidade de tratamentos. Aí nós vamos ter os pronomes pessoais, são os pronomes que estão associados à pessoa do discurso, certo? Ele era um grande amigo, esse ele aí está recuperando o substantivo, poderia ser Antônio, João, o nome que fosse, esse ele está substituindo. A ideia dos pronomes pessoais é identificar, dentro da referência do discurso, a quem está se referindo, se é o pronome da primeira pessoa, da pessoa que está falando, se é a pessoa com quem eu estou falando, ou se é a pessoa de quem eu estou falando. Os pronomes possessivos, eles estabelecem a ideia de posse, em relação também às pessoas do discurso. Eu digo, por exemplo, meu relógio. Esse meu indica posse em relação a quem está falando. Então, eu tenho aqui primeira pessoa, certo? Referente à primeira pessoa. Eu diria, por exemplo, a tua caneta. Estou falando com você, certo? Fazendo referência à caneta que você está usando, certo? No caso, eu utilizaria não tua, o sua, né? Que eu estou usando o tratamento você. A sua caneta é bonita, certo? Então, nesse caso aí, eu estou indicando a posse em relação à pessoa com quem eu estou falando. Se eu estiver falando sobre uma pessoa, né, e eu falo alguma coisa que pertence a essa pessoa, certo? João esteve aqui e ontem foi o seu aniversário, certo? O seu aí está retomando
João. João esteve aqui e ontem foi o seu aniversário. Aniversário de quem? Do João, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos essa referência, associando aí, basicamente, a referência da posse. Aí, na sequência, nós temos os pronomes demonstrativos. O que são os pronomes demonstrativos? Eles cumprem, basicamente, duas funções no texto. Ou eles cumprem a função de indicação temporal ou a referência espacial. Indica tempo ou espaço. Tem questões no material, né, no plano de estudos de vocês, associando essas funções. Todas as vezes que eu tenho a noção tempo, eu digo, por exemplo, associando ao agora, o presente, eu digo este, neste momento, neste dia, neste mês, neste ano, fazendo referência ao agora. Se eu quero fazer referência ao passado, eu uso nesse. Nesse mês, nesse ano, nesse dia, estou fazendo referência ao passado. Se eu quero fazer referência ao futuro, eu também uso nesse. 2025, nesse mês, nesse ano, desculpem, nesse ano. Por que você associa? Porque ainda é ano futuro. Aí você joga para a segunda pessoa, tá? Isso é uma noção tempo associada com os pronomes demonstrativos. E a noção espaço é a referência próximo ou distante da pessoa que fala, ou próximo ou distante da pessoa com quem eu falo, ou da pessoa de quem eu falo. Por exemplo, eu digo este controle. Por que eu digo este? Porque ele está perto de mim, que sou primeira pessoa. Você diria esse. Por que você diria esse? Porque o controle está distante de você, está perto de mim, que passo a ser segunda pessoa. Você está falando comigo e você diz assim, Josefina, esse controle é do Data Show? Eu digo, este controle é do Data Show. Então, nesse caso aí, eu digo este, por quê? Porque está próximo a mim. Você diz esse, porque você passa a ser primeira pessoa e o controle está próximo de mim, que é com quem você está falando, sou segunda pessoa. Então, eu vou fazer a referência espacial de acordo com a proximidade do objeto em relação à primeira pessoa, a segunda pessoa ou a terceira pessoa do discurso. Eu digo este, estas, estes e estas e isto, quando o objeto estiver próximo da pessoa que fala. Eu digo esse, essa, esses e essas e isso, quando estiver próximo da pessoa com quem eu falo. Eu digo aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo, quando estiver próximo da pessoa de quem nós estamos falando. Isso é a noção espacial. Olha o exemplo aqui, ó. Lia coisas incríveis para aquele lugar e aquele tempo. Olha só, aquele lugar, então está distante de quem está falando. Aquele tempo é um tempo também passado, distante. Então, você utiliza a terceira pessoa. No caso aqui, nós temos um fragmento de Augusto dos Anjos. Pronome indefinido, bem simples, bem elementar, pouco explorado. Todas as vezes que eu utilizo em sentido vago, em sentido impreciso. Ele só se refere à terceira pessoa. Não existe pronome definido de primeira ou de segunda. É sempre sobre o que nós estamos falando. Eu digo, por exemplo, alguém esteve aqui. Eu não determinei quem foi. Então, eu estou usando em sentido vago. Qualquer consideração deverá ser feita diretamente para o órgão competente. Olha, qualquer consideração. Eu não estou especificando qual é a consideração. Então, eu estou usando em sentido vago. Isso caracteriza o pronome indefinido. Olha o exemplo aqui, ó. Ninguém me viu entrando. Ninguém. Eu estou usando em sentido impreciso. Tá? Pronome indefinido tem a referência de sentido vago. Os pronomes interrogativos são pronomes indefinidos em estruturas interrogativas. Quantos anos você tem? Esse quantos aí eu estou usando em sentido vago, porque eu não sei dizer quantos anos você tem, eu estou perguntando, só que eu estou fazendo dentro de uma referência interrogativa. Então, isso é classificado. E os pronomes relativos são pronomes importantes demais. É preciso que vocês estudem pronomes relativos, porque são, por excelência, pronomes de coesão, porque retomam termos. Todo pronome relativo ele recebe esse nome relativo, exatamente porque ele estabelece relação com o termo que já foi mencionado. Por isso, são elementos de coesão. Então, sempre que eu tiver o pronome relativo, ele está retomando, recuperando um termo que já foi mencionado. Olha o exemplo aqui, ó. Passeias onde não ando. Passeias no lugar onde não ando, certo? Subentende aqui o termo lugar. Esse onde aí, ele estaria retomando aí a ideia implícita de lugar.
É porque eu não coloquei o poema todo, mas a referência feita aqui é de esse onde, recuperando a ideia de lugar. Então, nesse caso aqui, eu tenho a referência do pronome relativo, certo? Pronome relativo que, pronome relativo quem, pronome relativo qual, a qual, os quais, as quais. Como é que eu reconheço que eles são pronomes relativos? Eu posso substituir por o qual, a qual, os quais, as quais. Se eu tenho que e eu quero saber se ele é pronome relativo, eu substituo por o qual, a qual, os quais, as quais. Nós vamos ver isso aqui nas questões, tá? E aqui a primeira questãozinha é uma questão que vai estar associada aqui a emprego de pronomes pessoais, substituição de pronomes pessoais. Ele diz assim, ó, analise o fragmento a seguir. Explica que a atitude formalista, respeitadora e zelosa dos norte-americanos causa admiração e espanto aos brasileiros, acostumados a violar e a ver violadas as próprias instituições. Então, ele destacou esses dois termos, aos brasileiros e as próprias instituições. E o que a questão pede? Assinale a alternativa que apresente as propostas de substituição dos trechos sublinhados nas quais se preserva a correção estabelecida pela norma gramatical. Então, o que ele quer? Ele quer que substituir esses termos destacados por pronomes. Aí aqui eu vou dar uma informação que é pertinente em relação ao emprego de pronomes pessoais. Ele está me pedindo para substituir complementos verbais, objetos, objeto direto, objeto indireto. A ideia dada em relação aos pronomes pessoais oblíquos, é que os pronomes o, a, os e as, eles vão substituir objetos diretos. E os pronomes lhe e lhes, eles vão substituir objetos indiretos. Eu preciso ter essa informação para poder fazer essa substituição. Olha só, ele diz assim, ó, explica que a atitude formalista, respeitadora e zelosa dos norte-americanos causa o quê? Admiração e espanto. Causa admiração e espanto a quem? Aos brasileiros. Então, eu tenho um objeto direto e um objeto indireto. Aos brasileiros é um objeto indireto. Então, para eu substituir esse termo aos brasileiros, eu só posso substituir pelo pronome lhes. Certo? Então, vamos ver se nós vamos ter a opção do lhes. Ó, letra A, causa-lhe. Já está errado. Por que está errado, Josefina? Porque aqui ele está substituindo brasileiros, que é plural. E aqui ele colocou lhe no singular. Então, eu já vou eliminar a letra A. A letra B, causa-os. Olha, eu vou substituir o objeto indireto. Eu não posso substituir pelo pronome os. O pronome os só substitui o objeto direto. Tá? Então, a letra C também já está eliminada. Olha como só com uma informação eu já vou eliminando as opções. A letra C, causa-los. Não, aqui seria o pronome os, certo? Que seria um objeto direto, e eu estou substituindo o objeto indireto. Então, elimina. Aí eu teria a letra D, causa-os, admiração. Novamente, ele estaria com a proposta do objeto direto. Então, automaticamente, eu vou ficar com a última opção como correta, causa-lhes, admiração e espanto. Agora, olha o detalhe. Aqui eu disse para vocês que nós estamos substituindo o objeto indireto, por isso o pronome lhes. Mas olha o restante. Acostumados a violar e a ver violadas. Ver o quê? Ver o quê violadas? As próprias instituições. Ver o quê? É um objeto direto. As próprias instituições têm função de objeto indireto. Perdão, de objeto direto. E aí, nesse caso, eu vou substituir pelo pronome as, certo? E vê-las violadas. Ver o quê? As próprias instituições, certo? Então, nesse caso aqui, o pronome as estaria aí fazendo a substituição. Opção correta, letra E. Na segunda questão, é basicamente o mesmo raciocínio dessa questão que nós terminamos de fazer. O trecho em que o pronome entre parênteses substitui a expressão destacada, de acordo com a norma padrão, é: embora ele tenha detalhado cada ponto de Lisboa, olha só, então ele quer substituir cada ponto de Lisboa pelo pronome. Então, vamos lá. Ele tenha detalhado, mas ele tenha detalhado o quê? Cada ponto de Lisboa.
Então, eu vou substituir o objeto direto. Se é o objeto direto, o pronome o está correto. Então, aparentemente, a letra A. Vamos ver a letra B. Só deixou a sua cidade natal em raras ocasiões. Deixou o quê? A sua cidade natal. Eu tenho aqui objeto direto, certo? E ele substituiu pelo pronome lhe. Não, se é objeto direto, eu vou substituir pelo pronome, no caso aqui seria o pronome a cidade, né? Feminino, então seria o pronome a. Deixou-a, né? Em raras ocasiões. Então, o lhe está errado. A letra C. Obrigando a família a mudar-se. Obrigando quem? A família, certo? Objeto direto. O que ele fez? Ele novamente substituiu pelo lhe. O lhe só substitui objeto indireto, tá? Então, falsa a letra C também. Letra D. Dedicava a traduções. Dedicava a quê? Aí é um objeto indireto, certo? Aí ele colocou o pronome as. Se é um objeto indireto, eu teria que botar o pronome lhes, certo? Então, também falsa a letra D. A letra E. Algo que acabaria por constituir a sua própria personalidade. Constituir o quê? A sua própria personalidade, objeto direto. Então, ele colocou o lhe substituindo o objeto direto, e não pode. Só pode substituir o objeto direto, o, a, os e as. O lhe só pode substituir objetos indiretos, tá? Vale aí essa informação. Então, de fato, a opção correta, letra A. No material de vocês, né, no plano de estudos, tem várias questõezinhas associando aí os diversos pronomes, o emprego desses pronomes. É importante que vocês acessem para mais informações e que vocês resolvam essas questões. Nós vamos ficar por aqui. Um beijo no coração de vocês. Eu só dei aqui uma rápida referência a essas funções morfológicas, mas é preciso que, principalmente na parte de pronomes, vocês aprofundem o estudo de pronomes, porque é uma das classes morfológicas mais exigidas dentro de provas, de uma forma geral, concursos, Enem e tudo mais, certo? E você precisa ter esse domínio quando você está escrevendo. Um beijo no coração e até nossa próxima aula.